Fiquemos todos de pé para aclamarmos juntos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus vai nos falar de vida e paz. Sua palavra renovará, sua palavra libertará. Aleluia, 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 aleluia. Seu falar produz em nós vigor, transforma o coração do pecador, do pecador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo.
Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala de mão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Portanto, hoje a liturgia apresenta-nos esse combate do bem contra o mal. Esse combate entre Deus e o seu inimigo, o demônio. E que se concretiza em Jesus Cristo, com a destruição do mal, mas que não termina. Né? Tem o início aí em Gênesis, no início da criação, e segundo Jesus, vai até o último dia de nossas vidas. Amém? Se o último dia da sua vida for hoje, vai até hoje. Ai, pelo amor de Deus. Não é? Se demorar, vai até esse dia e que demorar, não é? Para dizer assim, tem pessoas que passam por um problema, não é? Por uma manifestação, vem uma vez no grupo de oração, ou vem uma vez buscar a confissão e depois acha que está tudo resolvido. Não, a nossa luta é diária, é constante, é a cada segundo, porque também a cada segundo é a tentativa, a persistência do demônio, do mal, em nos iludir. Ele não desiste. Muitas vezes quem desiste somos nós, de lutarmos. O demônio não desiste. Sempre que oferecermos espaços, chance, oportunidade, ele está lá. Lá, na hora certa, no momento certo, para nos tentar, para nos tirar essa imagem divina e para nos fazer-nos escravos, né? Servidores de seu reino. E quais são as consequências, então? Na primeira leitura, quero lembrar um pouco isso. As consequências de estarmos no pecado, não é? Muitas vezes a gente vê as pessoas que nos procuram, chegam meio perturbadas, né? Chegam confusas, chegam com auto-julgamento, né? Com um peso na consciência. É um pouco isso, a consequência do pecado na vida do homem, né? Também no primeiro homem, na primeira mulher. Por exemplo, esse primeiro homem, Adão, a primeira mulher, eles perdem diante do pecado o seu lugar de origem na eternidade, né? No reino dos céus. Perde a sua dignidade enquanto pessoa humana. Antes do pecado, Deus sempre sabia onde eles estavam. Quando eles queriam ver Deus, eles sabiam. Quando Deus queria vê-los, Deus também sabia. Agora nós percebemos aí uma procura. Aonde estás? E não é encontrado. Perdeu a dignidade. Se esconde. Toda aquela sensação de bem-estar, de paz, de harmonia, é trocado, é substituído pelo pecado, pela vergonha, pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. Então é isso que nós queremos, uma vida em que nós nos escondemos do nosso Pai. É isso que vocês querem?
É isso que acontece com o pecado. Temos que, a partir do pecado, nos escondermos, esconder a nossa face, esconder as nossas faltas. Não temos coragem de encarar Deus face a face. Perdemos a nossa dignidade. Perdemos a nossa origem, Deus, nesse momento do pecado. Não é mais a imagem de Deus que resplandece em nós, mas é a imagem do demônio, é a imagem das trevas que recai sobre nós. É uma das primeiras consequências, viu? A segunda consequência, Deus criou-nos para a unidade, para a proximidade, para o entendimento, para a paz, para o bom relacionamento, e não para jogar-nos uns contra os outros. Amém, senhora? Amém. E esse brinquedinho aqui? Ah, entendi. O que aconteceu com o pecado com esses dois aí? Eles que tinham essa harmonia, sim, eram dois irmãos, né, se respeitavam. Quem foi que pecou? Meu Deus, foi ela, foi a Eva. Foi você que pecou? Não, Senhor, foi a serpente. Então fica essa coisa, né? Um jogando para o outro. Então um se colocando contra o outro. Cadê a unidade? Cadê o relacionamento? Cadê a irmandade? Por causa do pecado, né? Essa paz é quebrada, é rompida e vem a separação, a desunião. O homem se coloca contra o outro. Foi ele, foi ela, foi a serpente. E a serpente poderia ter dito assim: ai, dá paciência, foi os dois, Senhor. Sim ou não, senhora? Uma outra consequência. A terceira consequência, querida, não é? É justamente o fato de, a falsa ilusão, né? Ah, eu quero me distanciar de Deus, porque eu quero a minha liberdade, eu quero a minha felicidade, eu quero aproveitar bem a vida. Foi essa sensação que bateu ali no homem diante do pecado, né? Buscando a felicidade, buscando a liberdade, buscando a independência. Eu pergunto a vocês, foi isso que aconteceu diante do pecado? Eles se perceberam nus depois do pecado, eles foram expulsos, eles viraram escravos, tiveram que suar para ganhar o pão de cada dia, passaram por dor, por frio, por sofrimento. Essa é a liberdade que vocês querem? Essa é a felicidade, essa é a independência? Eu acho que liberdade, né? Eles tinham diante de Deus, longe do pecado. Só em você imaginar essa comunhão, essa unidade com Deus, aqui você sente a liberdade do homem, né? A terceira consequência, no pecado, o homem encontra-se com a autodestruição. Na verdade, eles buscaram para si a autodestruição. Não foi nada de liberdade, não foi nada de independência, viu? Não foi nada de felicidade. E aí, vem Jesus, não é? Um novo evangelho, como uma boa notícia. O poder do domínio do demônio acabou. Jesus vem para destruir o reino das trevas e instaurar definitivamente o reino dos céus. Jesus é mais forte do que o demônio. Jesus é mais forte do que o mal. O mal é destruído no Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. O demônio destruído no deserto, diante das tentações, e o demônio destruído diante da morte. Quando se imaginava uma derrota, eis que o Senhor Jesus ressurge novamente para a vida. Agora, essa briga de Deus, essa briga de Jesus, não cessa, não para por aí. Existe a nossa briga, não é? O nosso embate, o nosso entrave com o mal também. Foi bom ter percebido que Deus é maior, que Deus é poderoso. Foi bom ter contemplado a vitória de Jesus sobre as trevas, sobre o mal, sobre o demônio. Mas Deus e o Senhor Jesus quer ver você vencer. Você vencer o mal. Você vencer as tentações.
você não trocá-los pelo demônio. Essa é a alegria do Pai, em perceber a tua perseverança, a tua insistência em se colocar diante da graça. E por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas já totalmente dominadas pelo mal, que não acreditam em Satanás. Muitos cristãos que não creem em Satanás. Ah, ele não existe. Ah, isso é fantasia. Isso é coisa dos homens. Então, já totalmente possuído pelas ações diabólicas, não é? Motivados pelo demônio, mas continua não acreditando no poder do mal. E aí, é tudo que o demônio quer, que alguém não creia nele, que ele existe, que alguém não creia que ele está por trás, né, de toda a maldade, aí ele faz a festa. É o que acontece com Jesus. Os escribas não acreditam em Jesus. Talvez eles colocassem mais crença no demônio do que em Jesus. Olham para Jesus, para a sua prática, porque ele andava nos povoados, como diz a palavra, né, pregando e libertando os endemoniados. E não eram apenas alguns, viu? Eram várias pessoas endemoniadas, vários homens, e Jesus libertava. A luz presente em Jesus, o poder divino, libertava. Quando alguém endemoniado se aproximava, já sentia que ali havia a presença de Deus. O que você quer comigo? Tu és santo. Tu és o santo de Deus. Se afasta de mim. E Jesus dizia, não sou eu que vou se afastar. Você que vai se afastar dessa criatura. Aí libertava aquela pessoa possuída há 18, 20 anos. Ninguém nunca pôde fazer nada. Então, quando isso acontece, o que os fariseus vão dizer, né? Os escribas? É em nome de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Isso é possível, pessoal? É o que Jesus vai questionar, né? Como que o mal pode destruir o mal? Como que o mal pode se colocar contra o próprio mal? Como que o homem, né, pode se colocar contra a sua própria família, sua própria casa? Lógico que não é em nome de Beelzebu que Jesus expulsa os demônios. Mas ao dizer isso, eles tiram toda a credibilidade no Filho de Deus, em seu poder, em sua divindade, em sua autoridade. E aqui, nesse momento, comete um agafe, um grande pecado contra o Espírito Santo, não crendo na divindade e no poder de Jesus. Quando nós dizemos que somos perdoados dos nossos pecados, esse perdão foi dado a Deus, ao seu Filho, e o Filho repassou aos homens. Se nós dizemos que ele não é Filho de Deus, que ele não é divino, pronto, esse perdão dos pecados não existe mais. Continuaremos com os nossos pecados. Por isso, essa falta, Jesus vai dizer, todos os pecados serão perdoados, mas esse pecado contra o Espírito Santo, ou seja, negar a divindade do Filho de Deus, negar a filiação do Filho de Deus, para esse pecado não existe perdão. Ele estava dizendo para os escribas, né? Vocês não serão perdoados por esse pecado, porque vocês duvidam da minha própria autoridade, da minha divindade, da minha ligação e unidade, comunhão com o Pai. É uma mensagem de esperança? É uma mensagem de esperança, né? Porque por muito tempo o homem ficou escravo do mal. E aí, Isaías 42, né? Capítulo 40, versículo 2, diz assim, ó: falem aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão. Já terminou a sua escravidão. Diga isso aí para essa pessoa que está do seu lado. Já terminou a sua escravidão? Aí diga para ele e para ela, por que você ainda continua amarrado? Diz assim também a palavra, em 1 João 3,8, né? 1 João 3,8. Quem continua pecando, pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Quem continua pecando, pertence ao diabo. Pergunta a essa pessoa que está aí do lado, você continua pecando?
Diga aí assim para ela: se assim o fizer, você pertence ao diabo. Fazer careta mesmo, senhora. É a palavra de Deus, não sou eu. Hein? Porque desde a criação, o pecado, o diabo peca no mundo. Né? E aí continua a palavra: e o Filho de Deus veio para destruir o que o diabo tem feito. E o Filho de Deus veio para destruir o que o diabo tem feito. 1 João 3,8. Né? Agora, João 12, 31, 32. Agora é o julgamento deste mundo. Agora que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Com a presença de Jesus, né? Agora é o julgamento. Agora o príncipe das trevas será lançado fora. João 12, 31 e 32. E por último, 1 Coríntios 15, 27, para a gente sentir realmente a autoridade e o poder de Deus, né? Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, do domínio do seu Filho. Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, de seu Filho. Todas as coisas, também as trevas, também o mal, também o demônio, né? Debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele destruiu, ele acorrentou, ele venceu, mas a luta não termina aí. A luta continua, agora é conosco. Diga aí agora para essa pessoa: agora é com você. Você vai escolher estar na graça com Deus ou estar na condenação com o demônio. Servir a Deus ou servir ao diabo. Faça a sua escolha. Façam as suas apostas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.